Por que duas pessoas podem enfrentar a mesma perda, a mesma crise, o mesmo abandono e ainda assim reagirem de maneiras completamente diferentes? Uma entra em colapso, a outra amadurece. Uma se revolta contra Deus, a outra se aproxima ainda mais. E isso não acontece por acaso. Existe algo muito profundo acontecendo por trás disso. Algo que a Bíblia explica com uma clareza desconfortável. O problema é que quase ninguém quer ouvir essa explicação, porque ela lembra uma ilusão que muita gente carrega. A ilusão de que a fé é proteção contra sofrimento. A Bíblia nunca ensinou isso. Na verdade, ela mostra que fé é preparo para atravessar o sofrimento sem ser destruído por ele. Vivemos uma geração que foi condicionada a buscar conforto acima de tudo. Conforto emocional, conforto financeiro, conforto espiritual. Qualquer coisa que doa, qualquer coisa que confronte, qualquer coisa que gere desconforto é vista como algo errado. Mas a Bíblia não trata o desconforto como inimigo. Ela trata como ferramenta. E isso muda completamente a forma de enxergar a dor. Porque se a dor fosse apenas algo a ser evitado, Deus teria livrado seus servos dela. Mas ele não livrou. José não foi poupado da traição, Davi não foi poupado da perseguição, Jó não foi poupado da perda, Jeremias não foi poupado da rejeição, Jesus não foi poupado da cruz. Então a pergunta precisa mudar. Não é, por que isso está acontecendo comigo? É, o que está sendo formado em mim enquanto isso acontece? José passou anos sendo fiel em ambientes injustos, anos sendo esquecido, anos sem entender o porquê. E sabe o que é mais chocante nessa história? Em nenhum momento a Bíblia diz que explicou o processo para José enquanto ele estava nele. A explicação só veio depois. E isso é um padrão bíblico. Deus raramente explica o processo enquanto você está atravessando, porque a explicação não gera maturidade, o processo gera. A dor tem uma característica que ninguém gosta de admitir. Ela tira o controle das nossas mãos. E o controle é um dos maiores ídolos do ser humano. A gente quer entender, a gente quer prever, a gente quer garantir que nada saia do script. Mas quando a dor chega, o script rasga. E é nesse ponto que muita gente quebra, porque construiu a fé sobre previsibilidade, não sobre confiança. Existe uma diferença enorme entre confiar em Deus e tentar usar Deus como garantia. Confiar é caminhar mesmo sem respostas. Usar Deus é só permanecer enquanto tudo faz sentido. E a dor revela essa diferença de forma brutal. O sofrimento expõe onde a nossa vida realmente está apoiada. Tem gente que descobre que construiu tudo sobre pessoas. Quando elas vão embora, a vida desmorona. Outros descobrem que construíram tudo sobre o sucesso. E quando o fracasso chega, perdem o chão. Outros percebem que construíram tudo sobre a própria força. Quando ficam fracos, entram em desespero. Jesus falou claramente sobre isso quando contou a parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia. As duas casas enfrentaram a tempestade. As duas ouviram o vento. As duas sentiram a força da chuva. A diferença não está na tempestade, está no fundamento. E isso é profundamente desconfortável, porque significa que o problema não é o que acontece fora, mas o que sustenta por dentro. A dor não cria o caráter, ela revela. Ela revela se a fé é profunda ou apenas herdada, se a confiança é real ou apenas teórica, se Deus é fundamento ou apenas recurso. É por isso que a Bíblia diz que o ouro é provado no fogo. O fogo não destrói o ouro verdadeiramente, ele apenas remove o que não é ouro. E o sofrimento faz exatamente isso com a gente. Ele remove ilusões, ele remove dependências erradas, ele remove versões frágeis de nós mesmos, mas ninguém gosta disso, porque dói perder aquilo que nos dava a sensação de segurança. Dói perceber que nossa fé era menor do que imaginávamos. Dói descobrir que confiávamos mais nas bênçãos do que no Deus que as dava. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas não desistem porque Deus falhou. Elas desistem porque a fé que tinham não era o suficiente para atravessar o processo. Mas outras pessoas permanecem, mesmo chorando, mesmo sem entender, mesmo cansadas. E sabe o porquê? Porque descobrem algo que muda tudo. Descobre que fé não é ausência de dor. Fé é presença de propósito.
Deus nunca prometeu respostas rápidas, ele prometeu estar presente. E a presença de Deus no processo é mais poderosa do que qualquer explicação. Davi escreveu salmos inteiros em momentos de angústias. Ele reclamou, ele questionou, ele chorou, mas ele nunca soltou Deus. Isso é fé madura. Não é a fé que finge que está tudo bem, é a fé que continua mesmo quando tudo está mal. Talvez hoje você esteja vivendo um desses momentos. Um momento em que a vida parece suspensa, em que nada avança, em que as orações parecem não passar do teto. E você se pergunta se ainda vale a pena continuar. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se for preparo? E se Deus estiver trabalhando em você antes de trabalhar ao seu redor? Porque a Bíblia mostra algo muito claro. Deus se importa mais com quem você está se tornando do que com o conforto momentâneo que você deseja. Isso não significa que Ele gosta do seu sofrimento. Significa que Ele não desperdiça nada. Nem a dor, nem as lágrimas, nem as noites em claro. Tudo pode ser usado para formar algo mais sólido. Talvez Deus esteja desmontando uma versão sua que não sobreviveria ao futuro que Ele tem, porque pessoas rasas não suportam responsabilidades profundas e processos profundos não são dados a pessoas rasas. A dor não escolhe pessoas fracas, ela escolhe pessoas que serão fortes. Mas a força não vem antes do processo, ela nasce dentro dele. Talvez você não esteja quebrando, talvez esteja sendo reconstruído. Não para ser mais confortável, mas para ser inabalável. E quando você entende isso, a dor não some, mas ela ganha significado. E isso muda tudo.